História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 3 de junho de 545, morre Santa Clotilde da Borgonha, minha 40ª avó, 32 vezes minha avó, princesa da Borgonha, rainha consorte dos francos, mulher de Clovis, meu 40º avô, 32 vezes meu avô, primeiro rei dos francos, considerado o fundador de França e da dinastia merovingia. Santa Clotilde de Borgonha, princesa da Borgonha, rainha consorte dos francos, nasceu em 470 e morreu em 3 de junho de 545, era filha de Chilperic II, rei dos Borgonhões, e de Agripina, neta paterna de Gandioc, rei dos Borgonhões, e bisneta paterna de Gundicar, rei dos Borgonhões, e de Helena. Santa Clotilde da Borgonha, também conhecida como Rotilde, foi rainha dos francos, como segunda esposa de Clovis. Era princesa da Borgonha por ser filha de Chilperic II, rei dos Borgonhões. Foi responsável pela conversão do marido ao catolicismo. História. Clotilde foi educada religiosamente por sua mãe, Agripina, que, de acordo com Sidónio Apolinário e Fortunato de Poitiers, era uma mulher extraordinária. Após a morte de Chilperico, Agripina parece ter fixado residência em Genebra, onde sua irmã, Cedeleuba, fundou a igreja de São Vítor e tornou-se freira. Foi logo depois da morte de Chilperico que Clovis pediu e obteve a mão de Clotilde. Lenda. Do VI século em diante, o casamento de Clovis e Clotilde tornou-se tema de narrativas épicas, nas quais os factos reais foram alterados e as várias versões encontradas estão entre os trabalhos de diferentes cronistas francos, como Gregório de Tours, Fredegar e no Liber Historiae. Estas narrativas têm a característica comum a todos os poemas nupciais da poesia épica primitiva encontrada entre muitos povos germânicos. Aqui bastará resumir as lendas e adicionar um breve relato dos factos históricos. Os poemas populares substituíram o rei Gisele, tio e protetor de Clotilde, por seu irmão Gundebaldo, que era representado como perseguidor da jovem princesa. Gundebaldo supostamente assassina Chilperico, atira a sua esposa para um poço com uma pedra amarrada ao pescoço, e exila as suas 2 filhas. Clovis, ao ouvir falar sobre a beleza da jovem Clotilde, envia o seu amigo Aureliano, disfarçado de mendigo, para visitá-la em segredo, dando-lhe um anel de ouro enviado por seu mestre. Ele então pede a mão da princesa a Gundebaldo. Gundebaldo, temendo o poderoso rei dos francos, não ousa recusar o pedido, e Clotilde então acompanha Aureliano e a sua escolta na sua jornada de volta. Pouco tempo depois da partida da princesa, Arédio, o dedicado conselheiro de Gundebaldo, voltou e aconselhou Gundebaldo a arrepender-se. Tropas foram enviadas para trazer Clotilde de volta, mas era tarde, ela já se encontrava em solo franco. Os detalhes dessa narrativa são pura lenda. Comprova-se historicamente que a morte de Chilperico foi lamentada por Gundebaldo, e que Agripina viveu até 506, tendo a alegria de ver os seus filhos serem educadas na religião católica. Aureliano e Arédio são personagens históricos, mas pouco se conhece deles. O casamento. Clotilde, como esposa de Clovis, adquiriu imediatamente uma grande ascendência sobre ele, o que a ajudou a encorajá-lo a adotar a fé católica. Durante algum tempo os seus esforços foram inúteis, apesar do rei ter permitido o batismo de Ingomir, seu primeiro filho. A criança morreu na sua infância, o que parece ter dado a Clovis um argumento contra o deus de Clotilde. Mas apesar disso, a jovem rainha novamente obteve o consentimento do seu marido para o batismo do segundo filho, Clodomiro. Assim, o futuro do catolicismo já estava assegurado no Reino Franco. Clovis logo depois foi convertido sob circunstâncias altamente dramáticas, sendo batizado em Reis por São Remígio em 496. Clotilde dessa forma tornou-se o instrumento na conversão de toda uma nação, que foi por séculos líder da civilização católica. Clotilde deu à luz 5 filhos de Clovis: Ingomir, que morreu na infância, os reis Clodomiro, Childeberto e Clotário, meu 39º avô, 26 vezes meu avô, e uma filha, também chamada Clotilde, minha 39ª avó, 31 vezes minha avó, como sua mãe. Pouco mais se conhece da rainha Clotilde durante a vida de seu marido, mas pode-se supor que ela intercedeu com ele, na época da sua intervenção na disputa entre os reis burgúndios, um povo da Germânica Oriental. A moderação mostrada por Clovis nessa luta, onde apesar de vencedor, ele não procurou usar a vitória em benefício próprio, assim como a aliança selada depois com Gundebaldo, foram sem dúvida devidas à influência de Clotilde, que deve ter visto a luta fratricida horrorizada. Clovis morreu em Paris a 27 de novembro de 511, e Clotilde sepultou no que era então o Monte Luctécio, na Igreja dos Apóstolos, depois de Santa Genoveva, que eles tinham construído juntos para servir de mausoléu. A posição de viúva dessa nobre mulher foi entristecida por experiências cruéis. O seu filho Clodomiro, genro de Gundebaldo, entrou em guerra contra seu primo Sigismundo, que tinha sucedido a Gundebaldo no trono da Borgonha, capturou e assassinou com a esposa e filhos em Colmiers, perto de Orleans. Clodomiro foi vencido e morto na Batalha de Veserúncia em 524, por Gundemar III, irmão de Sigismundo. Clotilde tomou sob seus cuidados os 3 filhos, ainda crianças, de Clodomiro, Teodualdo,
Guntário e Clodoaldo. Childeberto e Clotário, que dividiram entre eles a herança do seu irmão mais velho, não desejavam que as crianças vivessem, a quem eles depois teriam que prestar contas. Através de um ardil, retiraram as crianças da vigilância cuidadosa de sua mãe e assassinaram os dois mais velhos, com o terceiro escapando e levando-o para um mosteiro. A tristeza de Clotilde era tão grande que Paris se tornou insuportável para ela, que a obrigou a retirar-se para Tours, onde ficou perto do túmulo de São Martinho, de quem ela era muito devota, e passou o resto da sua vida em preces e boas ações. Mas ainda havia experiências para viver. A sua filha Clotilde, esposa de Amalarico, rei visigodo, meu 39º avô, 31 vezes meu avô, era cruelmente maltratada por seu marido, apelou pela ajuda do seu irmão Childeberto. Ele foi resgatá-la e derrotou Amalarico em batalha, na qual Amalarico foi morto. Clotilde, a filha, no entanto, morreu na viagem de retorno, exaurida pelos sofrimentos a ela impostos. Finalmente, como-se para coroar o longo martírio de Clotilde, os seus dois filhos sobreviventes, Childeberto e Clotário, iniciaram uma disputa e entraram em guerra. Clotário, perseguido por Childeberto, que tinha se unido a Teodeberto I, filho de Teodorico I, refugiou-se nas florestas de Brotona, na Normandia, onde receou que o seu exército fosse exterminado pelas forças dos seus adversários. Então, segundo Gregório de Tours, Clotilde prostrou-se de joelhos diante do túmulo de São Martinho, suplicando-lhe durante uma noite que não permitisse outro fratricídio à martirizada família de Clovis. De repente uma tempestade enorme aconteceu e dispersou os dois exércitos que estavam a ponto de entrar em batalha. Assim, ainda segundo o cronista, o santo respondeu às preces da mãe aflita. Rica em virtudes e boas ações, após uma viuvez de 34 anos, durante os quais viveu mais como religiosa que como rainha, Clotilde morreu e foi sepultada em Paris, na Igreja dos Apóstolos, ao lado de seu marido e filhos. Família e descendência. Do casamento entre Clovis, primeiro rei dos francos, meu 40º avô, 32 vezes meu avô, considerado o fundador de França e da dinastia Merovingia, e Santa Clotilde, rainha consorte dos francos, nasceram Ingomer. Clotário I, rei dos francos, meu 39º avô, 26 vezes meu avô, casou com Gunteuca, depois casou com Ingunde, minha 39ª avó, 26 vezes minha avó, a seguir casou com Santa Radegundes de Poitiers, casou ainda com Arnegunda, e finalmente casou com Chuncina. Chlodomer, rei dos francos, casou com Gunteuca. Clotilde de França casou com Amalrico I, rei dos visigodos, meus 40º avós, 31 vezes meus avós. Childeberto I, rei dos francos, casou com Vultrogota.